Esse é um Capsu e nós vamos falar da Bolsa Brasileira que teve o pior desempenho desde 2015. Como é que é? Quem que era governador em 2015? Mas quem que era presidente em 2015? Exatamente o PT, né? Ou seja, de novo, voltamos à tragédia do PT. Muito pior do que isso, como o pessoal está colocando aqui, ó, o Brasil teve recorde de saída de dólares pela via financeira até outubro, a maior desde 82, mano, 82. O Lula está se igualando ao Zé Sarney. Vocês sabem quem é o Zé Sarney? O pessoal da minha época sabe quem é o Zé Sarney. É o idiota que inventou os plano cruzado novo, plano não sei o que lá, plano isso, plano aquilo. Fez um monte de lambança, supostamente para acabar com a inflação no Brasil, não acabou nada, destruiu a economia, causou a chamada década perdida de 80. A década de 80, para quem não sabe, foi conhecida como década perdida. Por quê? Porque o Brasil não saiu do lugar. Ficou tudo parado, ninguém conseguia emprego, ninguém conseguia nada. 10 anos de Brasil parado por conta do idiota do Sarney. E o Lula está se equivalendo a ele, né? Aqui, ó. O pessoal está colocando aqui, ó, o cara do Fundo Verde aqui está falando que o Brasil tem déficit de país em guerra, diz o gestor do Fundo Verde. E é verdade, né? Estou para te dizer que é comparável com Rússia, Ucrânia e Israel está melhor. Israel está melhor que o Brasil em termos de déficit no final das contas. Por conta disso daí. Por quê? Pior, o déficit do Lula é pior do que da época da Covid. Olha a tragédia que estão fazendo com esse país. O pessoal criticando o Bolsonaro, porque Bolsonaro fala palavras muito rudes, Bolsonaro fala isso, Bolsonaro. Vamos botar o Lula no lugar. O que pode acontecer de ruim? Tá aí, ó. Pior do que a pandemia, uma pandemia sem pandemia, uma guerra sem guerra, a economia destruída a troco de absolutamente nada. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lula Caiu de Balduco, Peter Pescoço de Tilápia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, olha só, a Bolsa Brasileira teve o pior desempenho desde 2015. 2015, quem é que era presidente? A esquerda, né? Ou seja, a tragédia que foi o governo Lula, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Por que eu tenho certeza que o Lula é um corrupto, que a Dilma é uma corrupta, que aquelas coisas todas que tem lá na Lava Jato são verdadeiras? Porque eu senti isso no bolso, a gente sentiu isso no bolso naquela época. Realmente o governo Lula é um governo corrupto. O pessoal acha que o Lula gosta de comunismo porque não sei o que lá, porque é ideólogo, porque acha que o comunismo vai resolver os problemas. Não vai. Ele gosta de comunismo porque é mais dinheiro circulando no Estado, e daí ele consegue roubar mais dinheiro para os cupincha dele. Essa é a história no final das contas. O Lula é um pinguço corrupto, é só isso, não tem nada além disso. A Bolsa Brasileira agora tem um desempenho terrível, quebrou completamente, né? Registrou uma queda de 21% desde o início de 2024. Isso é terrível. Enquanto você vê a Argentina crescendo com o Milei, os Estados Unidos crescendo com o Trump agora, a Bolsa Brasileira patinando. E aí o pessoal pode falar assim, ah não, mas o pobre não come bolsa, o pobre não come dólar. Sim, o pobre come bolsa e o pobre come dólar. Isso tudo aqui influencia no preço da comida. E é por isso que você tem a inflação da comida crescendo pra caramba. O valor da picanha tá subindo e coisa e tal. O motivo é isso daqui. Não tem como fugir aqui, ó. O Brasil teve a maior saída de dólares pela via financeira desde 1982. Governo Sarney. Porra, cara, foi a pior tragédia que houve no Brasil, foi o governo Sarney. Vocês sabem que o Sarney nunca foi eleito, né? E é exatamente a mesma coisa que o governo Lula. É um presidente que ninguém gosta dele. Na época teve a primeira eleição de um presidente civil, né? E aí ganhou haviam dois candidatos, o Paulo Maluf e o Tancredo Neves, e ganhou o Tancredo Neves. Veja, não foi uma eleição popular, foi uma eleição no Congresso. Mas todo mundo queria o Tancredo Neves, realmente. O Tancredo Neves era o candidato que todo mundo gostava, era o candidato do MDB, né? O Maluf era o candidato da Arena. Na época haviam só dois partidos, lembra? Ditadura militar, ainda estavam na ditadura militar. Aí o que aconteceu? O Tancredo ganhou e morreu, meu amigo. É o que eu falo para vocês, o melhor presidente do Brasil morreu antes de tomar posse. Todos os presidentes deveriam seguir o exemplo do Tancredo Neves, né? Mas o fato é que, na época, o pessoal preocupado dos militares falarem assim, ih, já que ele morreu, então vai ficar com a gente mesmo, né? Vai continuar os militares, né? Preocupados com isso, o pessoal do Congresso inventou um negócio de que o vice assumia. O que é errado, tá? Pela lei brasileira, não era o vice que assumia, não. Ia ter que convocar novas eleições. Mas, enfim, a solução que eles deram foi colocar o Sarney como presidente. O Sarney era o vice do Tancredo Neves, acabou assumindo a presidência, né? E aí ele entrou com o mesmo problema do Lula. Ninguém gostava do Sarney, ninguém.
Nem os deputados que votaram no Tancredo Neves gostavam do Sarney. A população toda que apoiava o Tancredo Neves, ninguém gostava do Sarney. É a mesma situação do Lula. Mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula. Então, ou seja, o Sarney foi um governo fraco, que teve que se pagar para se manter no poder, tinha que pagar por tudo quanto é tipo de apoio que ele quisesse, não tinha um projeto de governo, não tinha um projeto de nada. A única coisa que o pessoal esperava, e bom, pelo menos isso ele conseguiu, é verdade, é que se mantivesse o governo civil, que não houvesse a volta dos militares. Isso ele conseguiu, a gente tem que dar o crédito para o Sarney nisso daí, né? Só que em termos econômicos ele foi uma tragédia. Se você pegar a política econômica do Sarney, é a mesma política econômica da Dilma, do Lula, de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã para fazer o país crescer e coisa e tal. E aí os planos mirabolantes, o plano cruzado, o plano verão, plano não sei o que, plano Brécia, cara, uns planos malucos, sem nenhuma lógica, que, lógico, nunca funcionavam, mas prejudicavam todo mundo, né? E nessa brincadeira gerou-se a crise da dívida, né? 82, ou seja, foi pior do que na época do Sarney. O Sarney foi eleito em 85, tá? Aí foi 89, teve a eleição do Collor, o Collor assumiu em 90, na época o presidente ficava 5 anos, ou seja, isso daqui é desde a época dos militares ainda. Durante todo o governo Sarney, o Lula foi ainda pior que esse pessoal em termos de saída de dólar, né? O Brasil tem saída de dólar recorde pela via financeira até outubro, a maior desde 82, ou seja, o pessoal tá picando a mula daqui. Por quê? Porque todo mundo viu aquilo que eu já falava lá de 2022. O Lula é um idiota comunista. E pior, ele não vai ter mais a paciência que ele teve no primeiro mandato, em que ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo. Não, o Lula agora ele quer quebrar o Brasil rápido, para implantar o comunismo rápido, porque ele sabe que não vai ter outra chance. Ele vai conseguir quebrar o Brasil? Vai conseguir quebrar o Brasil. É o que está acontecendo. Ele vai conseguir implantar o comunismo? Eu acho que não. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó, Brasil registra o maior rombo em contas externas em 5 anos. O déficit de 5,88 bilhões no mês de outubro foi o pior em 5 anos. Por que isso? Eleições, né? O Lula tentando eleger os idiotas da esquerda, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, para o plano dele de quebrar a economia brasileira. E é isso aí, ou seja, a economia brasileira está em frangalhos completamente aqui, ó. Contas externas têm o maior déficit para outubro em 5 anos. É esse déficit que está falando aqui. O déficit do Brasil é o déficit de países em guerra. É comparável à Ucrânia, ao déficit da Ucrânia, ao déficit da Rússia. A Rússia está muito pior, tá? A Rússia está realmente muito mal. A Ucrânia, bem ou mal, ela tem o apoio ocidental, inclusive com os ativos congelados da Rússia que estão sendo transferidos para a Ucrânia, muito justamente, né? Foi uma agressão russa, então o dinheiro da Rússia vai para a Ucrânia, né? E isso piora as contas da Rússia ainda mais no final das contas. Mas o Brasil não tem justificativa nenhuma, o Brasil não tem guerra, o Brasil não tem pandemia. E o Brasil tem um rombo de país em guerra, em país em pandemia. Por que isso? Porque o Lula não tem apoio de ninguém. O Lula ele acha que gastando dinheiro vai resolver o problema da economia, não vai. Ele acha que quebrando o Brasil ele consegue implementar o comunismo, não vai. E ele fica nesse negócio de gastar como se fosse a única solução. Ele precisa fazer isso. Por quê? Porque ele é um cara transplantado, ele é um jabuti que botaram no alto de uma árvore. Ninguém botou esse cara lá, nem quem votou nele gosta dele. Ou seja, a única maneira que ele tem de continuar na presidência é gastando dinheiro, é comprando apoio de todo mundo. E daí a merda que a gente tá, né? Eu só quero saber o que pensa o pessoal que achou que isso ia ser uma boa ideia. Esse cara aqui é um idiota desse. É um desses idiotas aí do mercado financeiro. Não, porque Lula, o que pode acontecer com o Lula? Não, o Lula vai ser razoável, coisa e tal. Caramba, a gente falando o tempo todo, não, o Lula não é razoável. Tá mais do que na cara que o Lula vai radicalizar. E é o que está acontecendo, está destruindo as contas do Brasil, está voltando o Brasil 20 anos no passado, quiçá 40 anos no passado, né? Essa volta na economia nossa, porque a inflação está explodindo aí, no final das contas a inflação está piorando do mesmo jeito. E ainda tem 2 anos de Lula, né? É isso que acho importante frisar aqui. Quem acha que a situação está ruim, aguarde. Agora, esse ponto que a gente está nesse momento é o ponto alto do governo Lula. Daqui para frente, meu amigo, é só piora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.